com vocês? Vamos dar início à unidade 6 do nosso livro de Geografia. Vamos lá. A gente está no capítulo 1 da aula de Geografia. O tema da nossa aula de hoje são zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Eu vou pedir para vocês abrirem o livro e acompanharem junto comigo a leitura. Vamos lá. No livro de vocês diz assim: a forma esférica da Terra, a inclinação de seu eixo de rotação e o movimento de translação fazem com que cada porção da superfície terrestre seja iluminada e aquecida com uma intensidade diferente, levando à formação de 5 zonas de iluminação e aquecimento, que são delimitadas pelos principais paralelos. Nós temos aqui o Polo Norte, a linha do Equador, o nosso Sol, vem os raios solares, eixo terrestres e o Polo Sul. As áreas mais próximas da linha do Equador, como nós vimos, tem a linha do Equador. O que acontece? Nas áreas mais próximas, o que elas recebem? Elas recebem os raios solares de forma perpendicular e, por isso, são aquecidas e iluminadas com mais intensidade. A área mais próxima dos polos recebem os raios solares de forma muito inclinada e, por isso, são aquecidas e iluminadas com menos intensidade. Então, nós temos aí a zona tropical. O que é a zona tropical? O que ela corresponde? Ela corresponde à proporção do planeta situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Nesta porção, os raios solares atingem a superfície terrestre de maneira perpendicular, iluminando e aquecendo essa parte do planeta com mais intensidade. A zona tropical, galera, ela é a mais iluminada e ela é a mais quente que nós temos no nosso planeta. As zonas temperadas, já elas correspondem à proporção do planeta que são localizados nos trópicos e círculos polares. Nessas porções, os raios solares atingem a superfície terrestre de maneira mais inclinada. Por isso, essas áreas são menos iluminadas e também elas são menos aquecidas do que as áreas que são mais tropicais, tá bom? Nós temos também as zonas polares, que são situadas entre os círculos polares e os polos. Nessas porções, os raios solares atingem a superfície terrestre de maneira muito inclinada e por isso ilumina e o aquece muito menos. As zonas polares correspondem às áreas mais frias da Terra, apresentando as temperaturas mais baixas do planeta. Vamos ver aqui o esquema: zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Nós temos a zona polar ártica, que é o Círculo Polar Ártico, a zona temperada do norte, que é o Trópico de Câncer, a zona tropical, que pega a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, a zona temperada do sul, que é o Círculo Polar Antártico, e a zona polar antártica novamente.
Agora, nós vamos falar sobre as estações do ano. Na zona tropical, as temperaturas são elevadas durante o ano todo. Nas zonas temperadas, as estações do ano são bem marcadas e é possível perceber a mudança entre elas. No verão, por exemplo, as temperaturas são altas. Nós sabemos, né? No verão a gente fica com muito calor, então as temperaturas são altas. No inverno, elas são baixas. E a mudança entre essas temperaturas, por exemplo, elas promovem diferença, né? Tem uma diferença, elas influenciam as outras. Já no outono e na primavera, são temperaturas mais estáveis, mais amenas. Essas também influenciam a paisagem, né? A gente sempre fala que, por exemplo, no outono são as estações das frutas, dos frutos, a primavera, a estação das flores. Então, o clima influencia sim a paisagem. Nas zonas polares, as temperaturas são muito baixas o ano inteiro. Por isso, nessas áreas é mais difícil perceber essa diferença de uma estação para outra. Nós aqui no Brasil, nós temos uma grande percepção, né? Principalmente no verão, principalmente no Rio de Janeiro, o verão ele é muito, com a temperatura muito alta. Então a gente sente muito calor, entendeu? O frio, nosso inverno, nem tanto. Mas como no nosso estado a temperatura é sempre bem alta, bem elevada, quando ela cai um pouco, nós cariocas a gente já sente um pouquinho a diferença. E o clima fica mais agradável sempre no outono e na primavera, que não é nem muito frio e nem muito quente. Agora vocês vão realizar as atividades, tá, da página e as atividades selecionadas para vocês. Um beijo e até o nosso próximo encontro.